Olá, irmãos, irmãs, paz e bem. Bom dia. Eu sou o reverendo Eduardo Henrique, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, da Diocese Sul-Ocidental. Estou aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Bom dia. Em um tempo tão adverso, tão difícil, mais do que nunca, é importante que a gente medite em torno de boas novas. Que a gente medite sobre esperança, sobre partida, mas também envio. A gente medita sobre a missão, sobre a missa, sobre a missão. A gente medite sobre comunidade. Essa é a grande boa nova a ser anunciada hoje. Você ainda não está inscrita no canal Paz e Bem? Se inscreva. Venha fazer parte desta roda, deste círculo, não é? De meditação, reflexão, de aprendizagem, em torno das mais diversas, diferentes experiências de espiritualidade. Todos e todas que são de paz e bem aqui são bem-vindos. Venha fazer parte dessa roda de espiritualidade plural e de paz, como a gente costuma aqui dizer. Vai ser bacana ter você aqui com a gente. Curta, compartilhe este vídeo. Isso ajuda na divulgação do programa do canal e a gente ganha visibilidade. Se você tiver condições, nesse tempo, como eu estava falando, difícil, mas tiver oportunidade de contribuir financeiramente, faça a sua assinatura solidária. Isso nos ajuda e colabora com o trabalho. Tá bom? A mesma coisa se você estiver vendo pela Pós TV 247. Se inscreva, curta, compartilhe, né? Faça a sua assinatura solidária, torne-se um membro ou uma membra. Tá bom? Bem, hoje, 7º domingo da Páscoa. Mas as igrejas cristãs, de forma especial, transferem os textos, né, da quinta-feira passada, que foi a festa da Ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo, para hoje. Por quê? Porque é uma festa cristocêntrica, ou seja, tem o protagonismo ou a centralidade dentro da trajetória e da caminhada do Jesus Cristo, ou seja, da sua ascensão aos céus. Então essa festa ganha uma importância, uma relevância que tem que ser celebrada no domingo, dia do Senhor, né? Então, é por isso que as igrejas celebram hoje, grande parte delas, o domingo, né, da Ascensão. Então, olhando os textos, né, para a gente trazer a meditação para vocês, eu vi que a Igreja Católica e as igrejas anglicanas, a Igreja Anglicana, Episcopal Anglicana do Brasil, apresentam textos do Evangelho que são diversos e diferentes para o dia de hoje. Há razões para isso. E as razões são de ênfase. Né? O que é que se quer enfatizar? 3 evangelhos, aí eu peguei a colinha, 3 evangelhos, os evangelhos sinóticos, falam sobre a ascensão ou sobre a despedida do Cristo. Né? O Evangelho de João termina, como a gente viu nas aulas, tem visto, né? Nas aulas de Pedro de Lima Vasconcelos, do professor Pedro Lima Vasconcelos, o Evangelho de João termina naquela
experiência que se teve com o encontro com Tomé. Não é? E aí há aquele acréscimo que foi feito, se não me engano, do capítulo 22. Não é? Então, os 3 evangelhos tratam desse evento. Cada um traz uma perspectiva. O que os une é a questão do envio e a questão de que a presença do Cristo se fará presente durante a missão dessa comunidade de anunciar essa boa nova, esse evangelho. Por que essa ênfase? Não é? Próximo domingo celebraremos Pentecostes, não é? Aquilo que certo teólogo chamou com muita propriedade de democratização do acesso do Espírito Santo, né? O Espírito Santo agora já não se manifesta em pessoas escolhidas ao longo da história, né? A gente sabe que os profetas experienciaram, né, a experiência, né, redundância, mas experienciaram essa presença do Espírito Santo entre eles. E aí, através do Espírito da Ruá Divina, eles anunciaram. Mas agora, depois, né, de Pentecostes, esse acesso como que ficou facultado para todo mundo, né? Todas têm acesso a esse Espírito e se tornam, por isso, chamados ao profetismo, né? Ao anúncio da Boa Nova e à denúncia da velhacaria, de tudo que a gente bem conhece como sistema. Então, é dentro dessa perspectiva que hoje se celebra a Ascensão. Porque eu preciso que eu vá para que venha o Paráclito. É preciso que eu vá para que, de repente, vocês tenham acesso ao Espírito Santo. Isso é interessante porque no Evangelho de João, Jesus sopra, né, no final do Evangelho sobre os discípulos e eles recebem o Espírito Santo. Então, essa experiência do Espírito Santo, que como que a gente como que antecipa essa experiência do Espírito Santo como anúncio, como preparação no domingo de hoje. Esse domingo aponta para a experiência do Pentecostes. Mas é curioso ver, olhando a seleção de textos, né, do lecionário da Igreja Católica e da Igreja Anglicana, que o que os une não é o Evangelho. Como vimos, o Evangelho na Igreja Católica está em Mateus 28, 16, 20. Enquanto que na Igreja Anglicana, na Igreja Episcopal Anglicana, a leitura é Lucas 22, 24, 44 e 53. O que os une? O que os une é a leitura do livro de Atos, capítulo 1, versículo 1 a 11. Curioso, né? Por que exatamente? O que os une não é literalmente um evangelho, mas uma leitura, a leitura do Novo Testamento. Porque essa leitura é, por excelência, a leitura da Ascensão. Essa é a leitura em que Lucas fala sobre a ascensão de Jesus Cristo com detalhes, com riqueza de detalhes. Sem querer alongar, porque eu acredito que nesse momento, mais do que importante a gente ver, eu vou colocar os textos, tá? Na descrição, para que vocês leiam, comparem, vejam
porque isso ficaria muito longo, apesar de ser interessantíssimo. Eu acho que o que a gente precisa compreender aqui é o sentido, o símbolo, ou seja, aquilo que apresenta, aquilo que representa, apresenta novamente esse texto. E dentro desse texto, o sentido dessa celebração da Ascensão. A experiência deve ter sido, da Ascensão, deve ter sido uma experiência não histórica, mas simbólica e teológica, importantíssima para as comunidades. Como vimos, os evangelhos sinóticos tratam, não é, da ascensão, da subida ao céu de Jesus. E o que é que, como vimos, as mensagens, as leituras dizem? Falam todas, cada um a partir de um ângulo, sobre o envio, o anúncio do Evangelho a todas as pessoas, ao convite ao batismo, ao convite ao anúncio da palavra. Mas o mais interessante nessa perspectiva, nessas leituras, e aí eu coloco também a leitura de Atos, do livro de Atos, dos Apóstolos, é que o centro não está no céu, o centro está na terra. E se há algum sentido no céu, é porque o céu assumiu definitivamente a humanidade, assumiu o corpo de Cristo, assumiu a sua materialidade, a sua dimensão humana. Certo teólogo também disse que uma das impressões que essa experiência da ascensão sempre cultivou nele foi de que ao ascender aos céus, Jesus carrega consigo as marcas que a humanidade fez em seu corpo. Ou seja, na dimensão do mistério, e esse céu aqui deve ser entendido muito mais do que uma outra dimensão física, uma dimensão física. A gente deve entender uma dimensão teológica, uma dimensão, eu poderia dizer, teopoética, filosófica. Essa dimensão carrega toda a radicalidade de assumir essa dimensão nossa como divina. Sim. Se na encarnação, ou seja, o Verbo se fez carne, matéria, organismo vivo entre nós, e o Verbo é Deus, e o Verbo estava em Deus, com a ascensão, esse Verbo que se fez carne assumiu em definitivo a sua dimensão e a sua participação nessa carne na Trindade, no mistério de Deus. Deus reconheceu o humano, demasiadamente humano,
na sua radicalidade. Jung, né, dizia que Deus, o Deus cristão, havia como que criado todas as coisas. E todas as coisas havia criado a partir do nada. E havia criado todas as coisas. Mas faltava a ele uma coisa: viver a experiência da criatura. Jung chamou isso de o ponto cego de Deus. E em Cristo, ele assumiu essa dimensão. E ele, para o Jung, não é? Assumiu como que essa materialidade como também obra do Criador. Ou seja, todo mundo, a partir da ascensão, que a gente tem que entender como uma interioridade, o ascender para dentro, não é? Como que uma percepção cósmica dessa humanidade. Cristo como que assume cosmicamente agora a nossa condição humana. E nisso nós nos tornamos coparticipantes do divino. Não à toa, os nossos irmãos ortodoxos falavam de deificação, ou seja, a capacidade de, através da graça, nos tornarmos também coparticipantes, ou participarmos da divindade de Deus, mergulharmos nessa divindade, que é uma dimensão muito oriental. Eu não quero entrar aqui, porque inclusive me falta essa erudição e esse aprofundamento. Mas são ideias muito bonitas, teopoéticas, não é? E é essa experiência de que, com sua partida, Deus se fez chegada em nós, em mim, em você. Liberou o acesso, a porta ao Espírito, à vida em plenitude, à verdade, ao esperançar diante de tantas crises e tantas... Deus meu, tantas notícias em contrário em relação ao ser humano. Essa festa, essa celebração da Ascensão é como que um ponto focal desta boa nova. Um ponto que é vírgula, porque ela se perpetua na história. Muito bem, essa era a mensagem que eu gostaria de trazer hoje para vocês. Uma mensagem que, mais do que uma reflexão em torno do Evangelho, é um meditar em torno do mistério do Cristo ressuscitado. E ver no seu nascimento, na sua manifestação, epifania ao mundo, em seu anúncio, em sua vida, toda ela, em sua morte, por ter ido de encontro aos poderes do mundo, em sua ressurreição, em sua ascensão e
em Pentecostes, na efusão do Espírito Santo, que funda a igreja como eclésia, como comunidade, não como instituição, né? O pessoal pensa que a igreja começou assim, né? O bispo, o reverendo. E é tudo isso como que um mesmo, etapas de um mesmo drama. Não é? A vontade livre de um Deus Criador de todas as coisas, de se tornar agente e experienciar como agente dores e prazeres, alegrias e tristezas, e carregar por toda a eternidade as feridas humanas. Vamos meditar um pouco? Feche os seus olhos. Respira um pouco. Quieta o coração. Um instantezinho. Continue aí na sua casa, no seu ambiente, esses momentos de meditação, que são muito bons. Silencie, aquiete. Durante a próxima semana, vamos continuar realizando os ofícios, né? Hoje não tem ofício, dia domingo não tem ofício. Participo, né, de uma celebração no canal da Diocese, mas enfim. E aí eu não tenho hoje ofício. Mas amanhã, segunda-feira, teremos ofício, 21 horas. Tá bom? E durante toda a semana, programação riquíssima. Vamos ficar atentas à programação do canal Paz e Bem. Tá bom? Deixo aqui a minha alegria, a minha felicidade de encontrar todos e todas. E que a paz de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, fique com cada um e cada um. Que tenhamos um domingo verdadeiramente abençoado. Uma semana coberta de bênçãos e alegrias. Para todo mundo de paz e bem. Valeu, gente. Grande abraço. Paz e bem.